Essa casa eu vou destruir. Então fez. Tira. Por que o homem lê e escreve? Para que se lê e escreve? Como se lê e escreve? Qual a função social da leitura e da escrita? Pensar que ela tem uma relação com a história do homem, né? Que existe uma história da escrita, que existe uma escrita suméria, que existe uma escrita egípcia, que existe uma escrita que foi se desenvolvendo na escrita das várias línguas. Nesse sentido, pensar nas metodologias, no meu entender, deve ser algo que a gente tem que pensar por último, né? Porque as metodologias, na verdade, estão muito mais associadas ao que a gente pensa sobre como as crianças aprendem, de que maneira a gente quer que elas aprendam. A gente quer que elas aprendam reproduzindo, repetindo, ou a gente quer que elas aprendam perguntando, interpretando, criando um ambiente letrado no qual as crianças possam se perguntar: mas mamãe, lá no ponto de ônibus eu vi escrito uma palavra, no táxi está escrito outra, o meu nome e o nome do meu amigo têm partes parecidas e outras diferentes. Ou seja, que exista uma reflexão sobre a língua escrita e essa reflexão sobre a língua escrita seja pouco mecânica e muito mais associada ao uso da língua. Então, quais são os sentidos sociais do uso da língua, tanto na oralidade como na escrita? Então, a gente vai trabalhar com as crianças vários gêneros orais, né? A criança vai argumentar uma ideia, ela vai apresentar a interpretação do seu desenho, ela vai contar como foi o fim de semana, ela vai perguntar por que o amigo está doente. E isso também ela vai fazer na escrita, por meio de uma escrita espontânea, né? Experimentar exatamente as hipóteses sobre como se escreve, para que se escreve, com o que se escreve. E aí o alfabeto, essa ferramenta que a gente chama de alfabetização, ela será apresentada gradativamente, não como um soletramento, mas de palavras que têm uma unidade de sentido. O meu nome, o nome do meu amigo, o nome do meu cachorro, o nome da minha escola, o nome do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha vizinha, o nome da padaria, o nome do filme que eu assisti, enfim, também numa perspectiva que vai ampliando para as crianças essa capacidade. Depois que ela descobrir isso, depois que ela for capaz de escrever textos, receitas, de ler, né, o título da história, o autor do livro, depois que ela começar a entrar nesse mundo da leitura e da escrita, não há quem breque, quem faça essas crianças pararem. Por que as crianças escrevem? Elas também vão refletir sobre a sua necessidade da escrita. Elas escrevem para contar para os pais, para contar para os amigos, para deixar uma marca na história, para fazer o registro de uma atividade para lembrar no dia seguinte, para fazer um desenho bonito, para escrever uma história em quadrinhos, para fazer uma rima. Quer dizer, as crianças também vão gradativamente se apropriando desses significados da escrita e isso vai ficando cada vez mais bacana para as crianças, mais significativo, que tanto mais elas vão dando significado para a escrita, tanto mais elas querem escrever convencionalmente. Então essa discussão, que é uma discussão que vai acontecendo em grupo, no coletivo, em situações de ajuda, em relação a textos que são textos bem escritos, com boa qualidade, com uma escrita convencional, vai ajudando as crianças até o final dos 8 anos a conquistarem o uso fluente da escrita, o uso de uma escrita mais ortográfica, que respeita as regras gramaticais. É um tempo, esse tempo é necessário e as escolas precisam
irão se organizar, inclusive em função aí de todo o debate nacional sobre as bases nacionais curriculares, para ajudarem as crianças a escreverem, em primeiro lugar, para si próprias, em segundo lugar, para comunicarem as suas ideias, os seus sentimentos, as suas criações para os amigos, para os pais, para os professores e para os outros. Esse negócio de escrever direitinho para levar a nota boa já era faz tempo.